Bom dia, boa tarde, boa noite, parceiros e parceiras, trazendo mais um videozinho aqui para o canal. Dessa vez trazendo para vocês um pequeno resumo aqui dos ganhos de hoje. Sextou, né? Sexta-feira. E eu resolvi trazer esse resumo dos ganhos, mais para desmistificar aí alguns vídeos que o pessoal posta exagerando muito nos ganhos, né? Dizendo que dá para fazer 500, 600, R$ 1.000 aí por dia. Coisa que a gente que está na pista todo dia, a gente que roda todo dia, sabe que não é verdade. Que nem todo dia vai dar para fazer valores altos. A gente sabe que tem muito a questão da região. Uma região não é igual a outra, então em alguns locais do Brasil você faz um determinado valor por dia, em outros já não é tão fácil fazer um valor desse por dia, já é um valor diferente. Então cada região vai ter ali mais ou menos a sua média bruta por hora de valor. Aqui na minha região a gente tem uma média bruta aí de R$ 25 por hora. Então eu resolvi trazer isso na prática para desmistificar isso, para também a galera que está querendo começar a rodar aí não começar se iludindo com esses vídeos e achando que vai fazer 500, 600, R$ 1.000 aí por dia, coisa que não é verdade. Então aqui eu trouxe para vocês um total bruto do que eu consegui nessa sexta. Eu fiz aqui 39,81 na 99 e 253 na Uber. Então foi um total de R$ 292,82 bruto. As horas trabalhadas, eu comecei às 15 horas e fui até às 4 da manhã. Então aí deu mais ou menos 13 horas de trabalho, porém eu fiz duas pausas, né? Fiz as pausas normais para abastecimento, para ir ao banheiro, e fiz uma pausa um pouco mais longa que eu tive que trazer fralda para o meu filho, que ele é especial, então parei de 7 até umas 8, 8 e pouca da noite para comprar a fralda, trazer em casa. E quando eu chego em casa, o aplicativo demora bastante para tocar. Não sei se é porque eu estou em casa ou é a região que eu moro, mas demora de 40 minutos a 1 hora para conseguir uma corrida. Então tive essa parada meia longa, mas trabalhei das 15 até as 4 da manhã, 13 horas aí. Rodei uma média de 146 quilômetros para conseguir esse valor. Selecionei bastante as corridas, não pego qualquer corrida, certo? Depois eu vou fazer um vídeo específico com a minha estratégia de trabalho para vocês poderem entender, mas eu seleciono muito as corridas. O consumo, eu rodei bastante com ar-condicionado ligado, então ficou uma média de 11,5 por litro na gasolina, isso no Quid, eu estou rodando no Quid, certo? O valor em real, o consumo em real, deu uma média de R$ 73,50 para fazer esse valor de gasolina. O ganho por hora ficou uma média de R$ 22,52 por hora, como eu falei, dá uma média de 25 por hora aqui. Hoje ficou um pouco mais abaixo por conta dessas paradas que eu dei, né? Essa parada um pouco longa e as paradas para abastecer, para se alimentar, para ir ao banheiro. Então deu uma descida no ganho por hora, ficou uma média de R$ 22,50 por hora. O ganho por km, uma média de R$ 2,00 por km, somando o valor de todas as corridas, e o que eu rodei deu uma média de R$ 2,00 por km. O lucro, né? Tirando já o abastecimento, a alimentação, ficou um lucro de R$ 197,32, tirando R$ 22,00 de alimentação, foi meu custo de alimentação. E a média de consumo, né? Foi, já falei, foi 11 litros e meio consumido. E a média por litro deu 12,8 km por litro. Já acabei trocando as bolas aqui, mas esse 11,5 que eu falei anteriormente foi o consumo. O carro consumiu 11 litros e meio de combustível. A média que ele fez foi uma média de 12,8 km por litro, porque eu rodei bastante com ar-condicionado, como eu falei, né? Então é isso, galera. Foi uma média de quase R$ 300, certo? Uma média de praticamente 197, R$ 198 livres, já depois de tirar combustível e alimentação. Mas lembrando que isso foi numa sexta-feira. Sábado e domingo geralmente é um pouco melhor. Durante a semana geralmente é um pouco mais fraco. Mas essa geralmente é a média que a gente consegue fazer. Foi uma sexta relativamente boa. Não foi aquela sexta fora do comum, que teve muito dinâmico nem nada, mas também não foi um dia muito parado. Foi um dia que teve bastante chamados,
veio ficar um pouco mais parado na madrugada, certo? Depois de 1 hora da manhã foi que deu uma esfriada no movimento, mas mesmo assim com aqueles chamados intermitentes. Então, assim, é mais ou menos essa média que se faz no final de semana, pelo menos aqui na região que eu rodo, chega nessa média de 300, 350, 400. Nos dias melhores, que você pega um dinâmico maior, você faz uma média de 500 aí no máximo, mas dificilmente você vai passar disso. Aqui na minha região, dificilmente você vai passar de R$ 500. Eu acredito que a única região que a gente tem aqui no país que é um pouco fora da curva, que você realmente faz um dinheiro a mais, é São Paulo. Mas tirando São Paulo, eu acho que a maioria das regiões vai ficar mais ou menos nesse patamar. Tem região que você faz um pouco mais, tem região que você faz um pouco menos, mas eu acredito que vai ficar mais ou menos nisso. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para a galera, principalmente quem está querendo começar, não se iludir com essas ideias que você vai fazer 500, 600, R$ 1.000 por dia, que você não vai tirar isso da cabeça. E você tem os custos, como eu mostrei aqui, você tem custo com combustível, você vai ter custo com alimentação. O que você faz, o que geralmente a galera mostra nos vídeos aí, não é o que fica no seu bolso, é bem menos. Além desses custos que eu falei aqui, você tem custo com manutenção de carro, você vai ter custo com IPVA, com emplacamento, você tem diversos outros custos. Então esse valor não é o que fica no bolso da gente. Então é isso que muita gente não entende. Mas enfim, eu quis trazer um resumo aqui de como foi mais ou menos a sexta-feira, principalmente para quem está começando aí poder ver, avaliar se vale a pena, se não vale. Às vezes o cara está pensando em sair do emprego para rodar, então você tem que avaliar tudo isso. A questão dos ganhos, do valor líquido, principalmente que você fica, no meu caso foi menos de R$ 200 líquido, e da quantidade de horas trabalhadas. Você vai passar 12, 13 horas, 14, 15 horas na rua. Então você tem que ver se vale a pena para você isso. Se você está preparado, se você aguenta ficar dirigindo esse tempo todo, ficar na rua esse tempo todo trabalhando. Se isso vale a pena. Às vezes o cara ganha um pouco menos, está ganhando ali 2.500, 3.000 por mês no CLT, trabalhando 7, 8 horas por dia. Então, na minha opinião, vale mais a pena você manter um emprego desse de 2, 2,5, 3, você trabalhando bem menos. Que aqui nos aplicativos pode ser que você ganhe um pouco a mais, mas você vai detonar o seu carro, você vai passar muito mais horas na rua, você não vai ter os direitos que você tem na CLT, de férias, de 13º. Então tudo isso tem que ir para a ponta do lápis, cara. Eu vejo às vezes muita gente largando empregos CLT e se arrependendo depois que vem para os aplicativos justamente por isso. Porque vê que trabalha muito mais do que trabalhava quando era CLT. E às vezes o ganho, a diferença de ganho não é tanto assim. Que muitas vezes vai embora na manutenção do carro. Então é coisas que você tem que levar em consideração. Eu vou ver se no próximo vídeo eu trago para vocês a minha estratégia de trabalho aqui, mas já adianto que eu seleciono bastante corridas, eu não pego qualquer corrida, até porque se você fizer isso, mais na frente você vai quebrar. Quando o carro começar a pedir uma manutenção mais pesada, você vai terminar quebrando, cara. Não tem para onde correr. Então, próximo vídeo eu vou tentar trazer a questão da forma que eu trabalho aqui também na minha região. Até agora vem dando certo, eu venho conseguindo fazer um lucro bom, gastando um pouco de combustível, e até agora vem dando certo. Tanto durante a semana quanto no final de semana. Eu geralmente mudo um pouco a estratégia no final de semana, mas eu vou tentar fazer um vídeo trazendo, explicando em todos os detalhes aí para vocês. Esse videozinho vai ficando por aqui, foi só para trazer realmente esse resumo da sexta-feira para a maioria aí acordar, para a maioria cair na real e não se iludir com esses vídeos aí que o pessoal posta de altos ganhos. A realidade não é tão boa assim, não é um conto de fadas como muitos querem pregar e dizer que se você não está fazendo isso é porque você não sabe trabalhar ou porque você não é um motorista bom e etc. A realidade é essa daqui. Eu poderia muito bem passar, sei lá, 24 horas direto, 30 horas direto para fazer R$ 1.000 e trazer para vocês, fiz R$ 1.000 aqui e tal, mas eu não vou conseguir fazer isso todo dia, não vai ser uma coisa que eu vou conseguir manter semanalmente, mensalmente, não é algo viável, entendeu? A realidade é que você vai fazer uma média de 1.500 bruto por semana, só que desses 1.500 você vai tirar os seus custos aí com alimentação, com combustível, e às vezes, dependendo da semana, você vai ficar com menos de R$ 1.000 livre ali no bolso.
Então não é esse conto de fadas que tentam pregar aí de você fazer R$ 1.000 por dia. É isso aí, galera. Foi um resumozinho aí de uma sexta-feira boa. Mas para vocês abrirem os olhos aí e não caírem nesse lenga-lenga que motorista é rico, que a vida do motorista é muito boa e que faz R$ 1.000 por dia, que tá bem longe de ser realidade. O videozinho vai ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.